e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar o nosso bate-papo, obrigado por poder estar aqui. Obrigado do fundo do coração pela oportunidade que vocês estão me dando de retornar a essa casa e poder rever amigos, de ser recebido sempre com tanto carinho e poder compartilhar esse pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita. Eu estou me sentindo abençoado. Em pleno domingo de manhã, um domingo tão bonito, ensolarado, poder estar trabalhando nessa doutrina, ou por essa doutrina, que é o próprio Consolador que Jesus nos prometeu. E nós vamos conversar na manhã de hoje, vocês podem acompanhar nos slides, sobre a parábola das 10 virgens, refletindo no seguinte sentido: qual será o recado que Jesus nos deu quando contou essa parábola? O que será que Jesus tentou nos passar quando contou essa parábola que está narrada nos textos dos evangelhos? E essa parábola nos permite, no mínimo, duas formas de abordagem. E a ideia é que no desenrolar da nossa conversa, da primeira abordagem a gente consiga deduzir a segunda, uma abordagem mais didática e mais simples possível. Então a primeira abordagem que nós vamos tentar adentrar é a parábola em si. Vamos dar uma olhada na parábola, pensando trechos para interpretar e tentando deduzir a segunda abordagem. Cada trecho grifado que vocês vão encontrar é uma entrada de interpretação que nós vamos tentar fazer. A parábola está contada nas notas do evangelista Mateus, no capítulo 25, versículos 1 a 13, e é interessante porque só Mateus cita a parábola das 10 virgens. Marcos não cita, Lucas não cita, e João Evangelista, ele, vamos dizer assim, ele optou por percorrer um outro caminho, completamente diferente na hora de narrar para a gente a vida ou a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. As notas escritas pelo evangelista João diferem quase que totalmente dos outros 3 evangelhos. E Emmanuel, no livro Consolador, ele até explica por quê para a gente. O evangelho de João é substancialmente diferente dos outros 3. Mas dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que seguem mais ou menos o mesmo caminho para narrar a vida de Jesus, só Mateus citou essa parábola. Vamos dar uma olhada nela. Jesus nos diz: pois então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva, azeite, que servia como combustível para fazer luz. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas, uma reserva de combustível. Continuando a parábola: e tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmos. Antes de citar o terceiro trecho da parábola, vamos fazer uma pequena consideração aqui, ó. Se você ler ao pé da letra essa colocação aqui, ó, quando as prudentes respondem para as virgens tolas, dizendo assim, ó: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Se você ler isso ao pé da letra, não dá a impressão que Jesus está estimulando o egoísmo? Não dá? Como que alguém tem uma reserva de azeite e vai deixar as outras virgens no escuro? Se você não entender o simbolismo, dá a impressão que Jesus está estimulando o egoísmo. Não leia quase nada
dos textos bíblicos ao pé da letra. Sempre há uma simbologia, sempre há uma linguagem de contexto, e nós precisamos entender isso. E o terceiro trecho: ao saírem para comprar o óleo, chegou o noivo. As preparadas, as prudentes, entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Aqui uma consideração linguística. Provavelmente na sua Bíblia, se você procurar lá na parábola das 10 virgens, onde você está lendo amém, lá na sua Bíblia vai estar em verdade vos digo. Tem essa diferençazinha linguística, mas que não muda o sentido, tá? Então, nesse trecho, amém vos digo que não vos conheço, termina a parábola. E Jesus só complementa dizendo: portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa é a parábola, e os trechos grifados são as entradas de interpretação que nós vamos tentar fazer. Primeira coisa que nós queremos comentar é esse contexto judaico de uma festa de bodas. Gente, o que é uma festa de boda? Boda significa o quê? Isso, é uma festa de casamento. Será que a festa de casamento dos judeus há 2000 anos atrás é igual a uma festa de casamento brasileira, nossa, do século 20 para o século 21? Será que se nós pensarmos na nossa festa de casamento, quando nós temos uma cerimônia, uma festa, uma recepção para os convidados e no máximo uma soca no outro dia, será que isso reflete um casamento judaico? O que vocês acham? Então, se nós imaginarmos um casamento judaico com a nossa mente ocidental do século 20 para o século 21, nós não vamos entender o casamento. E esse casamento, não. Então vamos entender detalhes que são importantes para a gente entender a parábola. O primeiro deles: as festividades de um casamento no judaísmo duravam 7 dias. Sempre o número 7, tão importante para os judeus. Outra coisa importante: a noiva, que nem é citada na parábola, essa informação de contexto, a gente precisa estudar muito para entender, porque senão dá a impressão que esse noivo, ao chegar, vai casar com as 10 virgens. A noiva esperava a primeira visita do noivo na sua casa, em companhia das virgens. Então as virgens, elas não são as noivas, elas são companhias da noiva. E nós vamos entender quem é essa noiva. Depois, todo esse grupo, noivo, noiva e virgens, todo mundo ia para a casa do noivo. Então, quando Jesus fala que quando as virgens preparadas, prudentes, entraram e a porta foi fechada, e a metade das virgens ficou de fora, a porta foi fechada da onde? Da casa? Do noivo. O grupo todo foi para a casa do noivo. Isso nos ajuda a entender o contexto da parábola. São informações importantes. Contexto do judaísmo. Agora, vamos pegar essas sutilezas do texto, aquelas passagens que nós grifamos, para a gente poder entender. Primeiro termo que a gente precisa entender: Jesus falou em 10 virgens. Hoje, século 20 para século 21, 2013, quando nós falamos em virgens, o que nós pensamos? No sentido de atividade sexual? Será que significava isso também para o judaísmo do primeiro século? Isso dá uma polêmica. Será que quando nós encontramos a palavra virgens na Bíblia, os judeus estavam falando em alguém que nunca teve uma relação sexual? O que vocês acham? Vamos entender isso em definitivo agora. Revelação feita ao profeta Oséias no capítulo 2, versículo 16, e nós usamos como referência de tradução a Nova Versão Internacional. Se você quiser ter várias traduções para você comparar, inclusive, entra num site, chama bibliaonline.com.br. Você tem várias traduções, inclusive para você comparar uma com a outra. bibliaonline.com.br. Então,
Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, o que Deus teria revelado ao profeta Oséias, registrado em Oséias 2,16? Deus teria dito o seguinte: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E isso é sensacional. Esse versículo, ele esclarece várias passagens da Bíblia para a gente. Alguém consegue interpretar? Vai, sou todo ouvidos. Se quiser até o microfone eu passo. Não? Está explicando uma simbologia da Bíblia. Por que um dia nós vamos chamar Deus de meu marido e não mais de meu Senhor? Simbolicamente, a relação do homem com Deus na Bíblia é simbolizada por um casamento. E esse versículo, ele mostra isso claramente para a gente. Um dia, nós vamos ter méritos, nós vamos ter pureza espiritual para chamar Deus de meu marido. Antes que algum machista fale assim: André, mas eu encarnei homem. Tem importância. Porque se na simbologia bíblica Deus é um pai, porque a sociedade hebraica era machista não, era paternalista, Deus era um pai, e para nos casarmos com Deus, nós só podemos ser a esposa. Gente, é uma simbologia, uma linguagem de contexto, então não sejamos machistas. Quando nós chegarmos ao nível crístico, ao nível de Jesus, é o dia do casamento. Aí nós vamos ser esposas perfeitas para Deus, por causa da sintonia. E a sintonia tão perfeita que Jesus chegou a dizer: o Pai e eu somos um. Está dando para entender a simbologia? Um dia nós vamos ter méritos para isso. E quando a gente entende que a nossa relação com Deus é simbolizada por um casamento, a gente entende virgindade, adultério e prostituição, que são 3 símbolos bíblicos. Se no nosso casamento com Deus nós formos fiéis, na linguagem bíblica nós somos chamados de virgens. Tem a ver com relação sexual? Não. Virgindade na Bíblia significa fidelidade no seu casamento com Deus. Se você trai o seu relacionamento com Deus, por exemplo, cultuando outros deuses, dinheiro, poder, bens materiais, nós somos chamados de adúlteros ou de prostituta. Deu para entender? E esse versículo mostra isso para a gente. É um dos versículos mais reveladores de todo o Antigo Testamento, porque ele explica várias passagens, não só a parábola das 10 virgens, mas, por exemplo, a parábola dos festim de núpcias, que é outro casamento. É como se Jesus estivesse pedindo a humanidade em casamento. Mas vamos lá, vamos continuar. Ainda falando sobre as virgens, eu pediria que nós refletíssemos um minutinho. Se a porta da casa do noivo foi fechada e metade das virgens ficou de fora, porque ainda estava correndo atrás do óleo, a questão agora é a gente saber se quando a porta for fechada, nós vamos estar no grupo que vai acompanhar o festejo ou no grupo das excluídas. O que vocês acham? Cada um de nós. Quando essa porta for fechada, quando a terra chegar ao mundo de regeneração, será que nós vamos poder acompanhar esse festejo? Ou será que nós vamos ser excluídos? Vamos colocar isso em outra linguagem, na linguagem de uma outra parábola que Jesus contou para nós, nas notas do evangelista Mateus também, no capítulo 13. Será que, para os critérios mais do que sábios de Jesus, nós somos trigo ou somos joio? É a mesma simbologia, separação daqueles que se adequaram ao Evangelho e daqueles que se afastaram. Será que nós vamos acompanhar essa festa, gente? Você recebeu o convite? Mas dá tempo ainda. Sempre é tempo. Vamos lá. Pensando então nesse noivo. Quem será o noivo? Quem seria o noivo, gente? Emmanuel, no livro Consolador,
ele foi perguntado lá na questão 309. É um grupo de estudos que fez 411 perguntas a Emmanuel, quando o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. O livro foi psicografado e publicado em 1940. E na questão 309, pergunta-se a Emmanuel: em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? João Batista fala isso no Novo Testamento. A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo, pois esse prazer, eu agora experimento. É preciso que ele cresça e eu diminua. Está sendo perguntado a Emmanuel, como é que eu interpreto essas palavras? E para responder isso, o Emmanuel vai dizer para a gente quem é o noivo da parábola. E Emmanuel responde: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. Opa, volta para o slide anterior. Quem que é o noivo, gente? Jesus. Opa, começou a fazer sentido. A simbologia da parábola refere-se ao casamento de Jesus com Isso, os encarnados agora. Com quem? É quase isso. Quase isso. Eu só vou usar um outro termo, tá? E o presente de casamento, qual foi? Porque no casamento judaico, o noivo dava um dote para a noiva. Qual foi o dote que Jesus nos deu? Ou o presente que Jesus nos deu? Isso, é a primeira vez que acertam. Quem foi? Parabéns, foi a primeira vez que acertam. O presente que Jesus nos deu foi apenas o Evangelho. O código moral universal, segundo a ciência, 200 bilhões de galáxias. Foi apenas esse o presente que Jesus nos deu. Agora só falta alguém falar assim: bem, eu prefiro um carro. É só o que está faltando, né? Gente, olha o presente que Jesus nos deu no pedido de casamento. O código moral que vai nos conduzir em direção à perfeição espiritual. E a gente não está preocupado com o Evangelho, né? A gente preferiu, nesses 2000 anos, a porta larga. Jesus sugeriu, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Mas foi essa que nós preferimos. Que pena. Faz 2000 anos que Jesus está nos oferecendo esse presente, que vai nos adequar, vai nos preparar para o casamento. Mas vamos lá. E a noiva? Quem seria? Como eu falei para vocês, a noiva não é citada na parábola, é uma informação de contexto. Se você não entende o contexto do judaísmo, dá a impressão que o noivo está atrás das 10 virgens. Tem uma informação de contexto aí por trás. Eu pergunto, quem seria a noiva? Falaram na humanidade, o sentido é mais ou menos esse mesmo. A Terra, o planeta. Agora deixa eu explicar essa colocação aqui, ó. Quando eu falo não só a cristandade, por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui escrever essa parábola, quando eu fui escrever essa palestra, eu fui dar uma pesquisada na internet para ver como é que os teólogos, como é que os estudiosos estavam interpretando essa parábola. Falei, de repente tem alguma interpretação interessante, eu consigo pensar alguma ideia. E é interessante, porque fora do movimento espírita, 100% das pessoas que tentaram interpretar essa parábola caíram nesse erro. O noivo chega, todo mundo entendeu que esse noivo é Jesus, é aquela simbologia bíblica da volta de Jesus, a gente vê muito isso. Jesus vai voltar, Jesus vai vir e tal. Jesus volta para se casar com os cristãos. Tá certo isso? Jesus volta só para o mundo cristão? Jesus é o governador só da parte cristã do planeta? É isso que a doutrina espírita mostra para a gente? Não. Olha o erro primário. Jesus é o governador espiritual do planeta todo. Porque se realmente Jesus fosse se casar só com o mundo cristão, se nós fôssemos judeus, a gente ia morrer solteiro. Se a gente fosse muçulmano, um abraço. Jesus volta
para esse movimento de reorganização do planeta todo. Então a noiva não é a cristandade, a noiva é a Terra. A noiva é o planeta todo. É um planeta de regeneração. Não é uma religião de regeneração. E prepare-se, porque quem tem muito conhecimento e muita vivência de evangelho, prepare-se, porque nós vamos ter que reencarnar lá entre os povos mais briguentos, mais guerreiros, viu gente? Eles não sabem nada de cristianismo. Então quem tem mais conhecimento, prepare-se para reencarnar lá daqui a um tempo, né? Porque nós vamos ter que levar o cristianismo lá para dentro. Podemos começar a nos preparar para reencarnar lá no seio daqueles povos lá. Porque aqui, pátria do evangelho, está fácil, o trabalho está feito. Podemos começar a nos preparar para ir trabalhar lá no meio daqueles povos mais difíceis. Vamos lá. E o casamento? Que fato é esse, em termos de terra, em termos de planeta? Quando será esse casamento? Em termos de fato, não em termos de data. Data a gente não consegue. Jesus encerrou a parábola dizendo, né? Então vigiai, porque não tem nem o dia nem a hora. Então, data nós não podemos definir. Mas que fato marca esse casamento? A chegada da terra ao mundo regenerador ou de regeneração. Mas é interessante porque dá para a gente dizer, numa simbologia, que o noivado já aconteceu, por causa da transição. Então Jesus já pediu o planeta em casamento, mas nós não aceitamos ainda. E como é que eu posso dizer que nós não aceitamos ainda? Vai para a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? Deus tem o quê? Oferecido, porque está duro de aceitar, viu gente? É o noivado. Deus tem oferecido o noivo, mas está duro de aceitar. Está difícil da gente aceitar Jesus como modelo. A gente fica procurando modelo em filósofos, até em cantores de rock, jogadores de futebol, mas está difícil da gente aceitar o verdadeiro modelo. Jesus vai ser o último modelo que nós vamos abraçar. O último no sentido de ser o definitivo, porque a hora que a gente olhar para Jesus, Ele vai estar nos esperando, e aí a gente não abandona nunca mais. Vamos lá. E para encerrar a primeira abordagem, Jesus começa a parábola dizendo que então o reino dos céus será. Por que Jesus faz referência a um tempo qualquer no futuro? Por que ele usou o tempo, o verbo ser no futuro? Será. Por que será que ele usou o verbo no futuro? Qual foi a intenção dele em dizer que o reino dos céus será? Por que a referência ao futuro? Haveria uma época certa para isso? Embora nós não possamos defini-la no calendário, mas tem uma época certa para isso acontecer? Será que os ciclos evolutivos do planeta estão definidos ou a coisa está acontecendo à torta e à direita? Me ajuda, gente. Está tudo organizado por Jesus e pelos cristos do sistema solar ou a coisa está acontecendo ao Deus dará? Um de cada vez, senão não entendo. Está tudo organizado, gente? Está organizado? Com certeza. Emmanuel chega a dizer no final do livro A Caminho da Luz que aconteceria uma terceira reunião dos cristos do sistema solar para definir a transição. Aí eu ficava assim, mas gente, por que reunir os cristos do sistema solar se a transição é da Terra? O que tem os cristos do sistema solar com isso? E ninguém me explicava. Até que um dia eu abri o livro A Gênese, de Kardec, e li o texto do Aragô, que fala que os planetas influem sobre os planetas, os sistemas influem sobre os sistemas, as constelações influem sobre as constelações. Aí eu fui entender que a transição da Terra, ela está afetando o sistema solar inteiro. Por isso a reunião dos cristos. Eu demorei para entender.
A gente tem que amarrar bem essas informações. A transição da Terra está afetando o sistema todo. Por isso que os cristos se reúnem para definir a transição. Então, tudo está acontecendo no momento certo, dentro desse planejamento dos cristos. Então, haveria uma época certa? Com certeza. Quando seria? Será que nós temos condições de definir data no nosso calendário? Não dá. Isso nos remete a quê? Falei para vocês no começo, a segunda abordagem. A primeira, a parábola. A segunda, o contexto da parábola. Por que nós vamos abordar o contexto da parábola? Se você chegar na frente de uma floresta com, 10 mil árvores, você olha para uma árvore só? Alguém faz isso? Ninguém olha para uma árvore frente a uma floresta. Então, a parábola das 10 virgens, interpretada fora do seu contexto, ela perde mais da metade do seu sentido. Aí eu pergunto, onde está inserida a parábola das 10 virgens? Em que passagem bíblica? Num texto que os estudiosos chamam de sermão profético. Por isso que Jesus usou o verbo ser no futuro, será. Jesus estava o quê? Revelando o futuro. Ele estava narrando uma fase no futuro. Que fase é essa? Que fase é essa que Jesus está narrando no sermão profético, gente? Nós conseguimos encontrar informações para falar isso. O sermão profético está narrado entre os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Mas, para não deixar ninguém em dúvida, né? O que é o sermão profético? Vamos esclarecer. É um sermão ou um discurso narrado por Jesus referente à fase de transição e ao futuro do planeta. Por isso que Jesus usou o verbo ser no futuro, será. Mas o interessante é a primeira parte, referente à fase do quê? Transição. Vocês podem estar perguntando assim, mas André, como é que você pode afirmar que o sermão profético é uma descrição da transição? Como é que você consegue fazer uma afirmação dessa? Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai comentar aquele versículo que está no sermão profético, Jesus fala assim, então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Emmanuel comenta da seguinte forma, presta atenção na parte grifada, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Presta atenção na parte grifada, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam o quê? Renovação planetária. O que é renovação planetária? Transição. É isso? Vamos montar esse quebra-cabeça. Emmanuel está dizendo que o sermão refere-se à transição, sim ou não? Dá uma boa olhada na parte grifada, porque ele não fala claramente, você tem que interpretar. Ele está afirmando, quando Jesus profere o sermão profético, que alguns estudiosos chamam de sermão escatológico, foi no Monte das Oliveiras, Jesus está revelando a transição pela qual nós estamos passando. Mas eu vou refazer a pergunta, porque vocês têm o direito de não concordar. Vocês acham que Emmanuel... Vocês concordam com Emmanuel quando ele diz que Jesus está falando da transição, sim ou não? Eu vou deixar a interrogação lá no cantinho. Como não tem dono da verdade aqui, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Para mim ficou claro. E para mim esse comentário, esse parágrafo é um dos mais reveladores de toda a obra do Chico, psicográfica do Chico, pelo menos das obras que eu li. Emmanuel está revelando para a gente, e quando Jesus faz o sermão profético, ele está revelando o futuro relativamente à fase de transição pela qual nós estamos passando.
E isso é sensacional. Aí a gente entende a transição. Voltando ao slide anterior, eu costumo dividir esse sermão em 4 partes. E essa divisão é minha, tá, gente? Não procure em lugar nenhum, em livro, porque eu tenho o hábito de estudar esse sermão, já faz uns 3 ou 4 anos que eu tenho feito esses estudos. Eu costumo dividir em 4 partes. Primeira parte, a primeira divisão, as mudanças. Quando Jesus caracteriza as mudanças, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mas aí alguém pode pensar assim, mas André, quando ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, ele estava se referindo ao templo. Sim, mas o judaísmo do segundo templo acreditava que quando o templo fosse derrubado, o planeta entraria na sua fase de mudança. E no ano 70 da era cristã, Tito Lívio invade Jerusalém e destrói a cidade inteira, inclusive o templo. Então ele está revelando a fase referente ao planeta. Você extrapola os conceitos. Segunda parte, ou segunda divisão, que eu poderia dizer que é a divisão de tal Palmeiras, mas eu não vou fazer isso. Sinais dos tempos. Jesus descreve ali vários sinais de que os tempos serão chegados. Haverá falsos cristos, falsos profetas, haverá fome, terremotos, vários sinais dos tempos. Terceira parte, ele faz algumas recomendações. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado não volte para o andar de baixo. Quem estiver no campo não volte para a cidade. Várias recomendações, tudo em linguagem simbólica, que nós precisamos entender. E Emmanuel comenta vários desses versículos na série Fonte Viva. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Comenta vários, explicando essa simbologia para a gente. E a quarta parte, que é a que nos interessa, as nossas obrigações. E é nessa parte que está sendo grifada lá, que nós vamos encaixar a parábola das 10 virgens. Jesus narra as obrigações dos verdadeiros cristãos, aqueles que não estão conhecendo o Evangelho, aqueles que estão tentando viver o Evangelho. Porque conhecer e pregar o Evangelho por palavra, gente, não é nada difícil. O difícil é pregar o Evangelho por atitude, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E a dificuldade não é a gente estudar o Evangelho e vir aqui, ó. Isso é fácil. A dificuldade é a gente viver o Evangelho no nosso dia a dia. A gente parar com essa tendência que nós temos e que Emmanuel comenta na introdução do Caminho, Verdade e Vida, de sermos uma pessoa da porta da casa de oração para dentro e outra da porta da casa de oração para fora. Não é difícil conhecer o Evangelho e vir aqui. O difícil é ser um cristão no nosso dia a dia. Jesus narra as obrigações dos verdadeiros cristãos, aqueles que foram classificados por Ele mesmo como sal da terra. Lembra? No Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem gosto, com que salgareis? Jesus narra as obrigações desses cristãos em forma de parábola. As parábolas do sermão profético narram as nossas obrigações na transição. Agora ficou fácil. É só a gente entender quais são as nossas obrigações, qual o significado de cada parábola dentro do sermão, e a gente vai entender quais são as nossas principais obrigações na transição. Nós vamos entender uma hoje. Vamos afunilar agora. Então, o que nos ensina a parábola das 10 virgens? Vamos entrar de cabeça agora, já caminhando para o final. 5 das virgens eram tolas e 5 prudentes. Me ajuda agora. Qual que era a tolice das tolas? Me ajuda. Um de cada vez. Qual que era a tolice das tolas? Ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. É isso? É isso, gente?
E qual que é a qualidade das prudentes? Isso, levaram óleo de oliva nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. Ótimo. Quando o noivo, que é Jesus, chegou, as prudentes tinham uma reserva de azeite e puderam recebê-lo, é isso? E as tolas, entre aspas, né, as imprudentes, ficaram sem combustível, ficaram no escuro. Gente, é isso. Na nossa vida, o que significa isso? No momento de transição pelo qual o nosso planeta passa, e diga-se de passagem, nosso coração também. Se a gente quiser ser considerado uma virgem prudente, o que cada um de nós precisa ter? Pensa bem. Foram consideradas sábias e prudentes as virgens que tinham uma reserva de combustível para continuar iluminadas. O que nós precisamos ter? Luz própria. Essa é a simbologia da parábola. Se você quiser ser considerado uma virgem prudente, você tem que ter luz própria, como Jesus nos diz em Mateus 5,16. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens. Deu para entender? É a forma de Jesus dizer: você precisa ter luz própria. Eu vou te iluminar enquanto você precisar, mas um dia você vai ter que ter a sua. Você não pode ficar dependendo de mim por toda a eternidade. Então não adianta Jesus ser um sol, Chico Xavier ser um farol, se a gente não for pelo menos uma lâmpada de geladeira, uma vela. Não vai adiantar. Nós não aproveitamos nada do Evangelho, nada da doutrina espírita, se a gente não tiver um mínimo de luz. E o que é ter luz própria? Em primeira análise, amar. Resumo da lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E numa análise um pouco mais do nosso dia a dia, ter valores morais definidos, para ninguém nos manipular, para a gente não cair no erro de falar assim: será que eu vou fazer certo, será que eu vou fazer errado? Deixa eu ligar para o dirigente do centro, o dirigente do centro liga para o médium consulta o guia, ou vou ligar para o padre, vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o meu advogado, para ver se toma ou não toma aquela decisão. Foi para isso que nós fomos criados, gente? Para depender de opinião dos outros? E eu não estou incentivando o orgulho. Não, eu não preciso de ninguém, não é isso. Mas nós fomos criados para ter opinião própria, para nos desenvolvermos, criarmos liberdade. E aí, quando a gente tiver luz própria, nós vamos ajudar as pessoas que precisam da gente. O sentido é esse. O conceito de luz própria pode ser interpretado de duas formas. Luz própria quer dizer progresso individual. Quem tem luz pode nos iluminar, mas não pode doar luz para a gente. Alguém aqui absorveu luz de Jesus? Não, ele iluminou o caminho para a gente caminhar, mas alguém absorveu luz de Jesus? Não. Ele pode iluminar, mas não doar luz. O progresso é individual. E uma segunda forma de interpretar foi o que nós já falamos, né? Não dependa de combustível alheio, porque a pessoa pode te negar. E os dois quadros, eles são intercambiáveis. Não dependa de combustível alheio. Cuidado, porque a gente pode ser manipulado. E a pessoa em quem a gente confia pode ter até menos luz do que a gente. Muito cuidado com isso na transição, porque os falsos profetas estão pululando por aí. Vamos interpretar essa frase aqui, ó. De modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Quando as virgens prudentes dizem, ó, talvez não seja suficiente para mim e para você, qual é a característica de uma virgem prudente? Pensa bem. Olha, talvez não seja suficiente para mim e para você. Pensa bem. Uma delas. Eu pensei em outra. Humildade. Concordam? Quando eu viro e falo assim, ó, talvez o conhecimento que eu tenho não seja suficiente para mim e para você, a pessoa está sendo humilde, não está?
E Kardec fala no livro dos Espíritos sobre os pseudo-sábios, que eles respondem tudo que você perguntar. Mas será que ele sabe? Não interessa, ele responde. Ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com o conhecimento, ele te responde. Então eu acho que a característica de uma pessoa, de uma virgem sábia, admitir, que é o que nós vamos ver agora, seremos prudentes, quando nos conscientizarmos, por exemplo, das nossas limitações. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Humildade é admitir aonde a gente não consegue ir ainda. Outra característica de não termos todas as respostas, e nós espíritas precisamos pensar muito nisso, porque falou em reencarnação, falou em mediunidade, o espírita entra no assunto sem ser convidado. Não precisa convidar não, a gente entra e acha que é dono da verdade. E também nos conscientizarmos do muito pouco que temos para oferecer. Tanto que Jesus, quando chamado de bom mestre, ele vira e fala assim: por que me chamais de bom? Bom só Deus. Quer dizer, se Jesus não gostou de ser chamado de bom, quem nós estamos pensando que nós somos, né? Vamos lá, caminhando para o final. Nas situações difíceis nós precisamos saber o que fazer. Essa é uma das formas de interpretar a luz própria. A gente não pode depender das pessoas para tomar decisões. Talvez a pessoa em quem a gente busca a luz e o conhecimento não tenha quase nada para oferecer, às vezes tem menos do que a gente. E a gente fica idolatrando essas pessoas, né? A gente precisa repensar os nossos ídolos, repensar os nossos modelos. E precisamos encarar de vez o modelo maior que é Jesus. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo e a porta foi fechada. Quando a humanidade sente essa necessidade de autoiluminação, que é a simbologia do comprar o óleo, pode ser tarde. E nós percebemos que há no mundo hoje uma tendência a buscar o óleo. As pessoas estão querendo buscar Deus, não estão? A gente percebe isso, as igrejas estão ficando lotadas. A gente percebe uma tendência na humanidade de buscar Deus, de buscar a espiritualidade. Mas qual que é o problema disso? A porta já pode estar fechada e o joio já pode ter sido separado do trigo. Como as pessoas estão buscando Deus sem noção nenhuma de quem é Deus ou do que é Deus, os falsos profetas estão deitando e rolando, concordam? Ou eu estou falando bobagem? A maioria das pessoas não tem luz própria, não tem critério para separar a verdade da mentira. O que você disser, elas acreditam. Por isso que os falsos profetas estão deitando e rolando. Situação do planeta por causa da transição, os falsos profetas e a falta de luz própria da grande maioria. E um outro caminho de interpretação para encerrar. Livro dos Espíritos, questão 642, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Será que se eu deixar de fazer o mal, eu já estou sintonizado com Deus? E o Espírito de verdade responde: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Coloca isso no contexto dos dois grupos de virgens, as virgens tolas. Segundo a questão 642, quem são? Todo e qualquer religioso que na tentativa de espiritualizar-se apenas deixou de fazer o mal. É suficiente? Não. Então você não. Então essa criatura não tem luz própria. E quem são as virgens prudentes? Os mesmos religiosos que na tentativa de espiritualizar-se aprenderam a amar, fazer o bem, oferecer para o próximo aquilo que quer para si. Olha lá, amarrando as virgens com a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Não é suficiente deixar de fazer o mal, é necessário fazer o bem. Gente, 5 minutinhos eu entro nessa meia-noite, pode? Pode, diretoria?
5 minutos, prometo, pode? O que será essa meia-noite, gente? Também é uma simbologia, vamos amarrar bem isso, ó. Segundo a tradição, em que hora Jesus nasceu? Que hora que nós comemoramos o Natal? Vamos desconsiderar o horário de verão, né? Porque dezembro é horário de verão e a gente não pensa nisso. Então, segundo a tradição, em que hora Jesus nasceu? Segundo a parábola, qual o horário da chegada do noivo? Que hora que o noivo chegou, gente? Vocês perceberam que tem uma coincidência entre aspas? Por que será? Quem é o noivo mesmo? Ótimo. Agora vamos pensar. Que simbologia é essa? Sempre na hora mais escura da noite. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falou sobre isso. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Presta atenção agora. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião de seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Volta para o slide anterior. Sempre na hora mais escura da noite. E na simbologia bíblica, a transição é uma noite escura, treva, falta de luz. Quando as trevas parecem mais densas. Parece que o planeta está assim? Parece, gente? O egoísmo, o orgulho, a violência, parece que está assim? Quando tudo parece perdido, parece que está tudo perdido? Numa análise superficial, dá a impressão que Jesus perdeu o controle? Superficial. Nós espíritas sabemos que não. Quando o mal parece fora do controle, parece? Parece? Pode ficar tranquilo, gente. Essa meia-noite marca a intensificação da construção do mundo de regeneração. Está tudo sob controle, pode confiar. Só está bagunçado porque a gente tem tendência a enxergar o lado errado das coisas. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo será em treva, disse Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 22. É o início da fase crescente do ciclo. É a hora da gente trabalhar duro para construir o mundo de regeneração. E a maioria de nós não está trabalhando, está esperando o mundo de regeneração chegar. Está tudo errado. Sugiro que nós estejamos confiantes, porque Jesus já mostrou que merece confiança, é um Cristo, mas ao mesmo tempo estejamos muito vigilantes, porque o momento é de muito trabalho. E nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas, gente. Nós precisamos levar o pouquinho que nós sabemos para as pessoas, para apaziguá-las e para mostrar que Deus nos ama e não está querendo o sofrimento de ninguém, não. Fica aí o meu e-mail, se alguém quiser receber esses slides, eu mando para vocês, tá? andreespirita@gmail.com, o blog do Portal de Luz, que é a casa que nós frequentamos em Severínia, portaldeluz.blogspot.com, portaldeluzseverinia.blogspot.com, a Rede Amigo Espírita, que já é um portal imenso, já tem quase 30 mil cadastrados, é muito legal lá. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade, desculpa, passei um pouquinho da hora, que Deus abençoe.